Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de O Empreendedor e a Estatística. Hoje eu combinei com os alunos que eu faria uma aula extra. Ela é uma aula complementar da unidade 1. Então eu convido a você a assistir essa aula complementar, porque eu vou conseguir terminar todo o conteúdo que a gente estava vendo na unidade 1. Entrando agora nas medidas de tendência central. O que são as medidas de tendência central? São as medidas que vão descrever e vão resumir o comportamento dos números. E a gente chama ela de medidas de tendência central, e a gente também tem as medidas de variabilidade, que a gente também vai ver hoje. As de tendência central são valores da variável, ou seja, daquela variável que a gente está analisando, e que tendem a estar no centro de tudo isso. Por isso que o nome é medidas de tendência central. E elas referem-se, quando você fala do valor da variável, ela não é quem está no centro, mas ela é quem está perto dele. E ela é dividida em 3 tipos: a média, a mediana e a moda. E nós vamos aprender esses 3 hoje. Se você está assistindo essa aula, eu vou convidar você a assistir a aula 4... Eu vou colocar o link da aula aqui, que é uma aula que eu fiz exercícios sobre isso, e então, resolução de exercícios que vai ajudar muito você na hora de você resolver os seus exercícios aí também. É uma outra aula minha gravada que eu tenho aqui no YouTube. E aí, isso vai conseguir, esse entendimento dessas medidas, vão conseguir fazer com que a gente entenda melhor fatos e acontecimentos, e conseguir interpretar isso daí. Então, o que é a média, né? A média é uma das medidas mais importantes dentro da estatística. Mas não quer dizer que ela é a definição mais usada. Ela é também uma das mais usadas. O que eu quero dizer quer dizer que é a cálculo mais correto. Muitas vezes, quando a gente tira uma média de algo, a gente não está representando aquilo. Tem até um exemplo aqui, que eu gosto muito de dar esse exemplo. Se eu tenho um grupo de alunos, que tem um aluno que é muito crânio, e 2 alunos que tiram nota baixa, e tiram nota muito baixa, e esse aluno que é muito crânio, que só tira 10, se você quer botar ele para baixo, é você comparar ele no mesmo bolo dos 2 alunos que tiram nota baixa. E aí você pode chegar a uma conclusão errônea de falar assim: a média desses 3 alunos aí, por exemplo, é uma média muito baixa, porque você pegou um número lá em cima do cara que só tira nota boa e 2 caras que só tiram nota baixa. O valor daquele cara que tira nota boa, ele vai ser chegado para baixo. E esse cara aqui que só tira nota baixa vai ser chegado para cima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a média, porque ela não representa. Ela simplesmente é uma das formas da gente analisar os dados. E o que é a média, na verdade? A gente tem 2 formas de a gente representar a média. É esse X com essa barra em cima, que é quando você calcula a média dos dados de uma amostra. Nós já falamos aqui de população e amostra. Se você ainda está com dúvida de população e amostra, volta na primeira aula. E a média dos dados da população, que é representada por esse Mi aqui, que é uma letra grega, que se lê Mi. Muitas vezes a gente não tem o dado da média da população. A gente costuma ter o dado da média da amostra apenas, a maioria das vezes. Porque se é uma população, se a população, a não ser populações menores, populações muito grandes, a gente acaba analisando a amostra porque é muito difícil você analisar aquela população inteira. Mas populações de variáveis menores, né, e fenômenos menores, às vezes você consegue até ter a média da população. Então a gente vai tentar trazer 2 exemplos. Primeiro, a média aritmética é a ideia que ocorre à maioria das pessoas quando se fala em média. E como ela possui certas propriedades matemáticas convenientes, é a mais importante das 3 medidas que a gente vai estudar a seguir. E a gente calcula essa média exatamente como a colega falou antes da gente começar aqui a aula gravada. A gente soma todos os 3 valores e divide pela quantidade de valores. Então, se eu tenho aqui 70, 80, 120,
a minha amostra, eu vou somar 70 mais 80 mais 120 e vou dividir isso por 3, que no caso aqui dá 90. Só que se a gente teve uma outra amostra, 83, 94, 95, 86, a gente vai dividir por 4. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 números. Então, repetindo, como que se calcula a média? É o somatório de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Se você que está me assistindo ainda não pegou um caderno para anotar tudo isso, eu indico que anote. Sempre anote as minhas aulas, porque é assim que você vai conseguir aprender. Então, a média nada mais é do que a soma de todos os valores coletados dividido pela quantidade de valores. E a quantidade de valores não é a mesma coisa que a frequência? A gente não estudou lá em frequência, que a gente foi mexer em tabela de dados e tudo. A gente não estudou que quando a gente calcula os valores, a gente não calcula o total das frequências? Então, prestem atenção nisso, porque isso é uma coisa que a gente vai usar lá na frente. Então, o que é a média? Primeiro, né? A média tem certas propriedades e a gente pode me falar aqui sobre elas. Primeiro, a média é um conjunto de qualquer conjunto de números podem ser calculadas uma média. Para um dado conjunto de números, a média é única. Ou seja, a gente nunca vai ter médias diferentes para um mesmo conjunto de números. A não ser que eu mude esse conjunto de números, a não ser que eu inclua números naquele conjunto. Mas se o conjunto é igual, a média sempre vai ser igual. E a média é sensível, ou seja, quando a gente soma um valor a todos os números, a média vai estar somada àquele número. Então, se eu tenho 5, 6 e 7, eu somei 5 mais 6 mais 7 dividido por 3. Se depois eu somar o número 1 a cada um dos números, a média vai estar somada ao número 1. Então, ou seja, a média, ela cresce se você cresce todos os números do mesmo nível. E ela vai crescendo no mesmo nível. Então, quando a amostra é grande e os dados são discretos, podem ocorrer, às vezes, valores repetidos. Nesse caso, como as frequências são números de identificadores da intensidade, ou seja, do cálculo de quantas vezes aquele valor aparece, a gente vai aprender aqui como que a gente calcularia uma média dentro de dados agrupados. Essa é a fórmula, mas eu já falei aqui na aula, antes da gente começar a aula, que eu não quero que vocês se atentem à fórmula. Eu quero que vocês se atentem a aprender. E aí eu vou explicar isso daqui agora de uma forma que vocês vão tentar entender o porquê do negócio. E não necessariamente como a aplicação da fórmula. Isso daqui, dentro dessa tabela aqui, eu tenho aqui um número de filhos, que a gente está chamando isso daqui de XI, ou que seja, são os dados coletados. Eu fui lá na rua, fiz uma pesquisa com todas as pessoas que passavam na rua e perguntava assim para elas: quantos filhos você tem? Algumas pessoas responderam 0, algumas responderam 1, algumas responderam 2, até o número 6, ok? Então, entre 0 e 6, eu tive 56, olha os 56 pessoas aqui. Eu tive 56 pessoas que responderam. E aí você vai perguntar para mim assim, Marina, como assim 56 pessoas? Calma aí que você vai entender. Eu perguntei para as pessoas quantos filhos ela tinha. 14 pessoas me responderam que tinham 0 filhos. 16 pessoas me responderam que tem 1 filho. Pessoas não, porque aqui a gente está calculando como famílias, né? Não pessoas, né? 14 famílias responderam que tem 0 filhos, 16 famílias que têm 1 filho, 11 famílias que têm 2, 9 famílias têm 3, 4 famílias têm 4, uma família tem 5 e uma família tem 6. Qual é o total desse somatório aqui de famílias? 56.
Ou seja, quantas pessoas foram entrevistadas na minha pesquisa? 56. Qual é a amostra da minha pesquisa? 56. Ok, gente? Até aí tudo bem? Então vamos lá. Como que eu calculo uma média? Uma média é o somatório de todos os números dividido pela quantidade de números. Qual é a quantidade de números nessa amostra específica? 56. Mas tá. Nossa, eu vou ter que somar o zero 14 vezes, porque o zero, o que esse quadro aqui está dizendo para mim? Que o zero está sendo apresentado 14 vezes. Seria a mesma coisa de eu pegar o zero e colocar 14 vezes assim, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ok? Depois, o número 1, 16 vezes. O número 2, 11 vezes. Não é mais fácil eu multiplicar um pelo outro? Claro que é mais fácil. Então, eu multiplico, que é a mesma coisa que somar o 0 14 vezes. É a mesma coisa que somar o 1 16 vezes. Então, eu multiplico. E aí, eu gero essa planilhinha aqui do lado, essa coluninha aqui do lado, apenas para... Essa coluna aqui, ela é apenas para cálculo, tá? A gente não tem que colocar isso na nossa planilha de frequência. Isso aqui é apenas para cálculo. E aí eu vou chegar nas conclusões. 0, 16, 22, 27, 16, 5 e 6. E todos esses resultados são o quê? Esse vezes esse. E aí, todos esses números que eu encontrei, isso daqui é o somatório de todas as frequências, ou seja, é a quantidade de cada respondente que respondeu cada uma dos dados que a gente perguntou. E deu 56 famílias. E aí agora, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar aquela multiplicação que eu fiz, vou somar toda aquela multiplicação e dividir por 56. Então, volta aqui. Eu multipliquei esse por esse que deu esse. Esse por esse que deu esse por esse que deu esse. E aí eu faço como? Eu somo tudo isso daqui, que dá 92, e divido por quanto? 56. Até que eu chego na minha média. É 1,64. E aí, como que eu leio isso? A média de filhos por família é de 1,64. Entretanto, a gente não pode falar que 1,64 está correto, porque não existe 1,64 filhos, né? Então, a média está entre 1 e 2 filhos. A gente não responderia 1,64, porque nós estamos falando de pessoas, coisas. Lembra de por que a gente aprende lá atrás, que a gente aprendeu que existem os números contínuos, os números discretos? Vocês lembram disso? Então, isso daqui é discreto, ou seja, é inteiro, é um número inteiro. Então, a gente não pode nunca usar 1,64, mesmo que a gente tenha achado 1,64 no cálculo. A gente arredonda, ok? A gente arredonda para 2, porque não existe você cortar um filho pela metade. Então, quando a gente vai fazer esse cálculo, a gente vai descobrir, na verdade, a média quando ela está numa tabela. Só que existe uma outra forma de cálculo em tabela, que é quando os dados estão assim, ó. E aí, gente, eu quero que vocês vejam a aula que eu postei, que é a aula de ontem, provavelmente. Eu acho que é a aula de ontem. Eu não postei ela ainda, mas eu vou postar. Fiquem ligados. Quem segue o meu canal vai receber lá o avisozinho. Que é uma aula que eu explico essa tabela assim, de cabo a rabo. Eu esmiucei essa tabela. Tá bem completa. Então, primeiro de tudo, vamos ler essa tabela? Aqui eu tô dizendo que eu estou estudando aqui, qual é o estudo? Isso daqui é quantidade de alguma coisa em toneladas. Isso daqui é peso. Eu só sei que é peso, tá? Então, eu agrupei os pesos 15,9 até 18,7. E aí eu preciso que vocês prestem atenção numa coisa. Quando existe esse tracinho aqui, ele está dizendo o seguinte para mim, que o 18,7
ele está sendo calculado, ele está sendo somado aqui em cima, mas ele não está sendo somado aqui embaixo. Isso é uma forma que a gente deixa uma tabela um pouco mais amigável, um pouco mais entendível, mas a gente, se você fosse fazer uma contagem, você que está contando, por exemplo, eu botei lá um monte de dados para você contar e preencher a tabela. E aí você encontrou o 18,7. E aí você não sabe se você conta o 18,7 aqui ou o 18,7 aqui. Você sempre vai contar com ele aqui em cima, ok? Então, eu estou dizendo que entre 15,9 e 18,7 foram 12 meses. 18,7 por 21,5, 8 meses. E aí eu estou calculando aqui igual aquela tabela de frequência que a gente tinha visto aqui atrás. É uma contagem, ok? Só que aí você fala assim, Marina, como é que eu vou tirar o diacho da média desse negócio se eu tenho 15,9 e 18,7? Eu vou chegar num ponto médio. O que é um ponto médio? É isso mais isso dividido por 2, que está representado aqui. E aí vai ser o ponto médio. Então, qual é o ponto médio entre 15,9 e 18,7? 17,3. Qual é o ponto médio entre 18,7 e 21,5? 20,1. E assim sucessivamente. E aí, da mesma forma como aqui, nessa planilha aqui, eu multiplico esse por esse, nessa planilha aqui, eu vou multiplicar o ponto médio pela frequência. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir pelo somatório de todas as frequências. De novo, vou aqui tentar explicar para vocês que eu não tenho muito tempo hábil para esmiuçar tudo isso. Então, eu peço que vocês voltem nas aulas que eu estou indicando. Eu vou colocar os links das aulas aqui no vídeo gravado, para vocês poderem pegar esse assunto um pouco mais aprofundado. E aí... Ai, meu Deus, calma aí, que eu vou ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo, porque eu vou ter que... Opa, caiu tudo aqui. Calma aí que eu vou compartilhar de novo, gente. Que ele deu um bugzinho aqui. Isso, Marina, derruba tudo. Gente, tá caindo tudo. E olha que nem tá trovejando mais. Então, falando sobre a média, a gente entra no assunto mediano. A mediana nada mais é do que dividir uma série de dados em partes iguais. Ou seja, eu estou dividindo exatamente ao meio. Então, a quantidade de valores que tem para o lado de cá vai ser igual à quantidade de valores que tem para o lado de cá. Mas, para calcular a mediana, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e a gente não pode nunca esquecer disso, é organizar os dados. A maioria dos erros com mediana é porque as pessoas não organizam os dados. E aí, quando os dados estão bagunçados, eu não sei quem está no meio. Eu não organizei, eu não fiz eles em forma crescente, e aí eu não consigo saber aonde está a minha mediana. De uma forma muito fácil de visualização, nesse caso aqui, com esse conjunto de dados 3, 5 e 9, a mediana claramente é 5. Porque eu tenho um número para o lado esquerdo e eu tenho um número para o lado direito e um número no meio. Ponto. Mas, às vezes, eu queria saber se tem alguém já assim. Eu já tenho alunos assim? Pode falar no chat. Tem alguém assim? Ainda não, né? Bem Carminha, arrancando os cabelos? Espero que não. Nem chegamos perto para você arrancar o cabelo ainda. Mas, às vezes, a gente precisa fazer uma mediana em dados que não são ímpares. A gente precisa fazer quando são números pares. E aí eu convido a você que está aqui do outro lado comigo a tentar fazer... Tem gente falando que ficou assim para aprender a calcular. Para fazer aqui agora, qual que é a mediana desse conjunto de dados aqui? Qual que é a média e qual que é a mediana? Você que está aqui comigo, pega o lápis,
pega a caneta, pega o caderno e calcula comigo aqui. Dentro desse conjunto de dados aqui, qual que é a mediana, qual que é a média. Primeiro de tudo, eu avisei para vocês antes, a gente precisa fazer o quê? Organizar os dados. E aí, organizando os dados, então, primeiro, resolução. Primeiro, eu vou organizar os dados. E aí, quando eu organizo os dados, aqui, ó, deixa eu ver quais são os dados de novo. 42, 3, 9, 5, 7, 9, 1, 9. Então, vamos lá. Os dados são 45, 42, 3, 9, 5, 7, 9, 1 e 9. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é organizar. Então, ordenando. Ordenando, eu tenho 1. Aí, eu tenho uma dica que eu faço assim, ó, para quem tá me vendo aí, ó. Eu anoto no papel, aí não dá para ver porque tá desfocado, mas eu anoto no papel e vou ticando os números que eu já coloquei na ordem, para poder me ajudar, para eu não perder o raciocínio, entendeu? Então, 1, 3, aí depois do 3 vem o 5, depois vem o 7, depois vem o 9 duas vezes, e depois vem o 42. Então, vamos lá. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 números, eu tenho 3 números para o lado de cá, e eu tenho 3 números para o lado de cá. Ou seja, eu tenho um número que está exatamente no meio. Então, a mediana é igual a 7. E a média é igual a, vamos lá, 4, 5, 7, 9, 9, 42. Dá 76. Dividido por 7. A média dá 10,85. Se você achou algum número errado, diferente aí, você pode falar no chat comigo aqui que São 3 números 9? Eu botei errado? Ah, é verdade. São 3 números 9. Obrigado, viu? Eu errei. Adoro quando eu erro e que vocês percebem. Significa que vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Ou seja, a mediana não é 7. Aonde está essa mediana? Eu tenho, vamos lá, 3 números para o lado de cá. Eu tenho 3 números para o lado de cá. E eu tenho 2 números no meio. Ah, Marina, mas aonde que está a mediana? A mediana está exatamente entre o 7 e o 9. E aí eu tenho que achar o ponto médio, que nós acabamos de aprender que quando um número está entre 2 números, a gente tem que, de novo, achar a média deles. Então, 7 mais 9 dá 16 dividido por 2. 8. Marina, precisava ter feito conta? Claro que não, gente. Só que eu quero mostrar para vocês qual é a conta que se faz. Porque entre 7 e 9, é claro que tem 8. Porque aqui está o 7, aqui está o 9. Então, no meio só pode estar o 8. Mas como eu estou dando aula aqui para vários níveis de várias pessoas diferentes, eu gosto de fazer a conta ao vivo para você me acompanhar. Porque senão eu fico com medo do aluno não acompanhar o meu raciocínio se eu for muito rápido. E aí aqui eu vou achar a média. Eu vou calcular o 9 3 vezes, ou eu vou multiplicar o 9 por 3, né? Nós acabamos de aprender isso também.
e vou dividir isso daqui por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Vou dividir isso daqui por 8. Então, vamos lá? Vamos calcular? Ó, 4, 3, 5, 7, 9, 9, 9 e 42. Dá 88. Dividido por 8. Dá 11. Vocês viram que um número a mais já mudou tudo? Vai que tem alguém falando no chat comigo. Está ótimo assim. Que bom, obrigado que vocês estão gostando. Eu prefiro, gente, até comentar sobre isso, eu prefiro fazer conta com vocês, eu prefiro mostrar bem calmamente o negócio, e não ir saindo fazendo conta de cabeça, porque às vezes o seu raciocínio não é tão rápido quanto o meu, e aí faz com que eu explique de uma forma que você não consiga entender. Então, por isso eu gosto de fazer assim. Só que aí a gente vai também aprender uma coisa chamada moda. Vamos pegar a teoria de moda. Quando você fala que alguma coisa está na moda, você fala porque está todo mundo usando, não é? Então, dentro da estatística, a moda nada mais é do que aquele número que se repete mais vezes. Então, no caso aqui, a moda é igual a 9. Porque o 9 se repetiu 3 vezes. Ok, gente? Até aí, a gente está de boa. Se você quiser que eu volte alguma coisa, depois você escreve no chat que eu volto para explicar. Então, aqui, ó, eu arredondei. Vocês estão vendo que eu arredondei? Ih, gente, eu fiz errado? Por que eu esqueci? Ah, não, é porque minha calculadora arredondou tudo para cima. Mas eu errei alguma coisa. Eu calculei alguma coisa errada. Mas, enfim, whatever. Vou ficar voltando aqui agora, não. Vamos lá, 42, 1. 42, 3, 9, 5, 7. Ah, não vou calcular de novo, não. Deixa pra lá. Enfim, vocês entenderam o que eu tava falando. Minha calculadora, eu acho que ela aproximou, porque deu 11 e aqui tá 10,62. Então, o que eu quero dizer? A mediana, aqui no caso, ela tá entre o 7 e o 9, eu já expliquei isso, e ela é igual a 8. Mas a mediana nem sempre ela vai representar a média. Ela nem sempre vai representar o número médio de casos. E esse exemplo é muito bom. Por quê? Uma pessoa jogou na loteria 3 vezes. Uma vez ela ganhou 0, segunda vez ela ganhou 0, e terceira vez ela ganhou 1 milhão. Qual é a mediana? 0. E aí? Então, primeiro de tudo, a mediana a gente tem que ordenar valores. A gente tem que verificar se é número par ou número ímpar. E quando é número ímpar, a mediana é o valor do meio. E quando o número é par, a gente pega os dois números do meio, soma e divide por 2. Simples assim. E a moda, como eu já disse, ela é um número que mais se repete. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho a moda como 10. Eu tenho 10, 10, 8, 6, 10. Ou seja, qual é a moda? 10. Algumas dicas. A média é sensível a valores extremos, ou seja, quando a gente tem valores muito extremos, essa média ela vai ficar diferente do que a maioria dos números. Médias amostrais tendem a variar menos do que outras médias de centro. E aí, isso eu não vou entrar nesse caso, porque não vale a pena vocês entrarem tão a fundo assim. E a mediana, em geral, é uma boa escolha se há valores muito extremos. Então, se a gente tem valores muito extremos, na maioria das vezes, a mediana é uma boa forma da gente avaliar. E aí, agora eu vou entrar na parte mais difícil, mas menos complicada, porque se a gente for entender, a gente vai conseguir entender isso muito fácil. É o desvio padrão e a variância. O desvio padrão, quando a média é usada como tendência central, quando a média indica o centro, a gente pode calcular o desvio de cada uma dessas observações. Então, nada mais é do que o desvio entre a observação, ou seja, um dos dados, menos a média. Então, lá atrás, quando a gente tinha 1, 3, 5, 7, e deu 11 no nosso cálculo, quando eu vou achar o desvio de 1 para a média, eu vou botar 1 menos 11.
E aí, sucessivamente. Os desvios, eles foram feitos justamente para a gente tentar entender o quanto aquele número está distante da média de números. A Vilma está falando, o meu deu 10,62 também, né? Então é aproximado, é isso mesmo. Então, eu que errei, ou eu coloquei o número a menos, ou ele está aproximado. Mas não liga não, tá, gente? Porque essa hora da noite, tia Marina às vezes erra também. Todo mundo erra. Inclusive, é muito importante todo mundo saber disso, que todo mundo tem o direito de errar. O que não pode é permanecer no erro. E aí, vamos falar sobre esses dados aqui. Essas são as observações. 3, 6, 5, 7, 9. A média disso daqui dá 6. Já foi calculada. E aí eu tenho os valores. 3, 6, 5, 7, 9. Como que eu vou descobrir os desvios? 3 menos 6, ou seja, menos 3. 6 menos 6, que é a média, 0. 5 menos 6, menos 1. 7 menos 6, 1. E 9 menos 6, 3. Isso, é claro, todas as vezes que eu somar isso daqui vai dar igual a 0. É óbvio. E a intenção aqui não é somar. A intenção aqui é a gente dividir por n menos 1. E aí, e colocar esses números ao quadrado. Então, como que eu costumo calcular isso daqui de uma forma que fica mais fácil? Lembra que lá atrás, no ponto médio, a gente incluiu uma coluninha do lado? A gente faz a mesma coisa aqui. A gente inclui uma coluninha do lado. Para quê? Para ficar mais fácil para a gente calcular. Então, por exemplo, quando eu estou calculando, eu tenho as médias, as minhas médias estão aqui, 6. Eu tenho os meus valores dos desvios, né, do valor menos a média. Só que eu vou pegar esse valor e eu vou elevar ele a 2. Ou seja, a segunda potência. Então, menos 3. Por quê, gente? Porque eu preciso tirar o negativo dos números. Porque senão vai dar sempre 0. Sempre vai dar 0. Então, a gente eleva ele ao quadrado para tirar o negativo do número. Porque menos 3 vezes menos 3 dá 9. Eu tiro o negativo. Então, eu consigo fazer um cálculo que não dê 0. E aí, aqui, eu coloco, né, 6 menos 3, e aí esses menos 3 elevado a 2, 9. 0 elevado a 0 é 0. 1 elevado a 2. 0 elevado a 2 é 0. 1 elevado a 2 é 1. 1 de novo elevado a 2 é 1. E o 3, 9. O total disso daqui dá 20. Só que aí, esse 20, eu tenho que terminar de calcular ele para descobrir o meu desvio padrão. Meu desvio padrão não, a minha variância, que é ao quadrado, é o que eu tô, que é justamente o que eu tô calculando aqui. E aí, qual que é o meu, como que eu faço isso? Eu pego aquele número que eu achei, que deu 20, aqui nessa tabela aqui, deu exatamente 20, e vou dividir por n menos 1. E aí as meninas falaram bem assim, professora, por que n menos 1? Por quê? Porque n, na verdade, é a quantidade de números, né? 1, 2, 3, 4, 5. N, na verdade, é a mesma coisa que o total de observações. Então, n menos 1, isso é uma denominação matemática que faz com que seja mais seguro esse valor. Então, a gente diminui um dele. Então, 20 dividido por 4. Que aí dá o quê? 5. Então, a variância disso daí é 5. Então, resumo para a gente calcular a variância. Primeiro, você calcula a média. Depois, você subtrai a média desses valores. Eleva tudo isso ao quadrado. Soma esses quadrados e divide pela soma de n menos 1. E aí, a gente depois vai definir esse desvio padrão. E eu quero depois convidar vocês para vocês calcularem exatamente o que a gente está vendo aqui. Esse tempo aqui, ó, de atendimento do consultório, eu quero que vocês calculem cada um deles. E aí, como é que nós vamos calcular? Somar e dividir. Quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soma tudo aqui, divide por 6. Soma tudo aqui, divide por 6. Soma tudo aqui, se divide por 6. Aí deu quanto? Média? 5. Todos eles têm a média 5. Aí, eu vou agora diminuir todos eles de 5. 4 menos 5, 6 menos 5.
4 menos 5, ok? Vou diminuir da média. E aí eu vou chegar na variância. E depois eu vou chegar no desvio padrão. Qual é a diferença entre a variância e o desvio padrão? É que o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. Eu descobri essa variância, não descobri aquele valor que eu descobri lá atrás? Que é esse valor aqui? 5. Isso é variância. Como que eu acho o desvio padrão? Raiz de 5. Simples assim. A gente não tem que complicar. Então, a raiz de 5 está aqui, que é 2,25. Então, gente, 2,24. Então, não compliquem, ok? Aqui eu tenho outros exemplos, não vai dar tempo, porque a gente tem poucos minutos, eu tenho que falar de coeficiente de variação. E aí, para finalizar o coeficiente de variação, o que é o coeficiente de variação? Nada mais é do que o S, que é o desvio padrão, ok? A variância é aquele S ao quadrado. O desvio padrão é quando você tira o quadrado do S, né? Você joga ele na raiz quadrada e você vai tirar ele do quadrado. Então, para a variância é o S quadrado, e aí eu não pego em raiz quadrada, eu simplesmente calculo aqueles desvios menos a média, não é isso? O número menos a média, elevo isso ao quadrado e divido por n menos 1. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada disso. Então, eu não preciso calcular nada de novo. Eu já tenho a variância, eu vou pegar aquela variância, vou tirar a raiz quadrada, vou chegar no desvio padrão. O coeficiente de variação, ele é o desvio padrão dividido pela média, vezes 100. Então, se eu tenho um desvio padrão, aquele desvio padrão que a gente tinha lá, de 2,24 é meu desvio padrão. E a minha média aqui no caso, nesse exercício específico, é 5. É 5 não. Vamos lá, qual é a minha média? Minha média é 6. Então, 2,24 dividido por 6 vezes o quê? 100. Por quê? Coeficiente. Eu estou jogando ele no multiplicador 100 porque eu tô comparando ele em porcentagem. Então, eu vou dividir o meu desvio padrão pela minha média e vou multiplicar por 100. É simples assim. Eu queria convidar vocês a continuarem participando das minhas aulas ao vivo. Eu vou acabar com o gravado e vou ter um tempinho para conversar com a galera aqui. Mas eu queria pedir para vir no ao vivo e trazer as suas dúvidas. Tem muita gente com dúvida, mandando mensagem para mim, mas é preferível que eu tire essa dúvida ao vivo e faça um exercício ao vivo aqui com você, do que eu ficar explicando por texto, ok? Eu vou finalizar a gravação e vou ficar com a galera do ao vivo.